O Apocalipse siríaco de Daniel. Introdução. O Apocalipse siríaco de Daniel é um pouco conhecido pseudoepígrafo cristão posterior ao século VII d.C. Foi traduzido para o português a partir do facsímile do único manuscrito conhecido, o qual encontra-se depositado na Biblioteca Houghton da Universidade de Harvard. A divisão em capítulos adotado aqui obedece àquela proposta por Matias Enzi. Tradução de Matias Enzi, convertido do inglês para português. Início do texto. Pelo poder de Deus escrevemos a revelação que foi revelada a Daniel, o profeta, na terra da Pérsia e Elon. 1. No reinado de Dario, o Medo, que governou a Pérsia e o reino de Elpatã, rei da Babilônia, eu tive estas visões, eu, Daniel, o profeta. E estas profecias me foram reveladas após aquelas visões que eu tinha visto. Esta é a profecia que me foi revelada pelo Espírito Santo nos anos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual havia ido à terra de Judá e à cidade santa de Jerusalém, como havia sido mandado por Deus, para sitiá-la e sobre ela trazer grande atribulação. 2. O rei Nabucodonosor tinha vindo à terra de Judá e a sitiou, e Deus a deu em suas mãos. E ele a saqueou, a destruiu, a subjugou e a conduziu ao cativeiro. E tomou o tesouro que estava no templo de Deus e todos os objetos de culto do santuário, o ouro e a prata, taças e vasos, os belos acessórios, garfos e jarras, a mesa do altar e o candelabro de 7 braços, os pilares de ouro de dentro do tabernáculo e o grande éfode que o sumo sacerdote usava, no qual havia 12 pedras nos ombros com os nomes dos filhos de Jacó escritos nelas, e as vestes, as pedras preciosas, safiras e berilos que estavam no santuário desde o tempo do rei Davi, e de seu filho Salomão, depois dele, e todo o tesouro do rei Salomão e de todos os que foram reis depois dele em Jerusalém, e até mesmo o grande trono de ouro sobre o qual o rei Salomão usava para se sentar. E o rei Nabucodonosor tomou o botim e o espólio de Jerusalém, as mulheres e os jovens, o gado e os animais, as vestimentas ornadas, além de ouro e prata. E tomou os magníficos objetos de culto com ele e os trouxe com ele para a terra da Babilônia. 3. E nós estávamos no cativeiro e no exílio. Eu, Daniel, e todos os jovens de minha idade, filhos de homens judeus, fomos escolhidos para trabalhar no palácio do rei e servir no palácio do rei conforme nossa posição. O grande Deus dos meus pais deu-me o espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento e o espírito do entendimento. E eu fui distinguido em todos os tipos de saber, entre todos aqueles da minha idade que estavam comigo na terra da Babilônia e dos caldeus, porque guardei os mandamentos do meu Deus e também não ofendi suas leis ou seus julgamentos. E eu revelei e assinalei o que iria acontecer na terra da Babilônia em relação a tudo que havia acontecido aos reis anteriores que estiveram na terra da Babilônia naqueles dias. 4. Eu estava na corte do rei da Babilônia, na casa real dos caldeus, e nenhum astrólogo, caldeu, ou ocultador de leis conseguiu triunfar sobre mim na terra da Babilônia. E lá, eu revelei e mostrei, a respeito da estátua cuja cabeça era de ouro e cujos eram pés de ferro e sobre a pedra que a quebrou, e sobre a árvore que foi desenraizada e sobre suas raízes que foram cortadas, e sobre a palma da mão que tinha escrito na parede do palácio do rei. E eu tinha todas as profecias e visões reveladas para mim, enquanto meus acusadores, homens caldeus, me atiraram à cova dos leões. O Deus dos meus pais mandou um anjo e fechou a boca dos leões e eles não me destruíram, mas ceifaram meus inimigos e suas crianças. E quando o rei Nabucodonosor enlouqueceu, Beltesazar, seu filho, assumiu o reino dos caldeus e governou depois dele. E ele fez um banquete para seus nobres e seus príncipes, suas esposas e concubinas e trouxe os objetos de culto de ouro e prata, as taças e os pratos do templo do Senhor em Jerusalém, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha trazido do templo do Senhor. O rei da Babilônia bebeu vinho neles, ele e suas esposas e concubinas e blasfemaram a respeito do Deus vivo. Então surgiu a palma da mão da ira, e escreveu na parede o que iria acontecer ao rei. E o Deus vivo estava ressentido com ele. 5. E o rei Senaqueribe veio da Síria, da cidade de Nínive, e tomou toda a terra que pertencia ao rei Beltesazar e ele governou sobre ela. Então Azaradom, seu filho, tornou-se rei da região da Síria e de Nínive, depois dele. E naquela época babilônios e caldeus aproximaram-se e acusaram-me diante de Senaqueribe, rei da Síria. Ele procurou prender-me e matar-me. Então me foi revelado por Deus, o Altíssimo, que Satã o havia incitado contra mim. E eu mudei para o país dos persas, para a casa real do rei Ciro. E enquanto eu estava lá,
entre os persas. Deus deu-me honra e amizade com o rei Ciro. E eu fui trazido para perto dele e contei ao rei Ciro tudo o que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia feito na terra de Judá, e aos cidadãos de Jerusalém, e a respeito do espólio e do butim que ele havia trazido com ele de lá, e sobre as taças de ouro e os belos vasos do templo do Senhor Eterno, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia trazido da terra de Judá, e sobre o trono de ouro em que o rei Salomão havia se sentado, e a respeito das pedras preciosas, as safiras e sobre as belas contas que estavam depositadas no tesouro do rei Salomão. Ele as havia tomado e as levara para a Babilônia. E eu insisti com Ciro, rei da Pérsia, para que fosse a terra da Babilônia lutar contra ela e capturá-la, e que deveria apossar-se desses tesouros e daqueles objetos do santuário, os quais o rei Nabucodonosor havia trazido para a Babilônia e permaneceram lá. 6. O grande rei Ciro levantou um exército de muitos cavaleiros e carruagens entre os filhos da Pérsia e de Elam. Eles foram e acamparam contra a Babilônia e romperam suas muralhas e demoliram suas torres. E a tomaram, entraram e a destruíram. Mas o rei Senaqueribe escapou dela e foi para sua antiga terra, para Síria e Nínive. E o grande rei Ciro entrou na Babilônia, caminhou em seu interior e por todo o tesouro do rei da Babilônia. Ele saqueou Babilônia e elevou ao cativeiro e tomou todos os objetos de ouro e prata e todos os objetos de culto que o rei Nabucodonosor havia trazido dos reis de Judá e todo o tesouro, e os despojos dos reis da Babilônia que foram encontrados entre os caldeus e babilônios. E o rei Ciro os tomou. 7. E eu, Daniel, tinha conhecimento de todos esses objetos que estavam entre os caldeus e babilônios e mostrei a Ciro, o rei persa, todos os objetos que haviam vindo de Jerusalém para a terra da Babilônia. O rei Ciro entregou estes objetos ao seu próprio chefe de eunucos, os objetos de culto, as taças, baixelas, aspersórios, garfos, jarras, a mesa do altar, o candelabro de 7 braços, as contas de berilo que estavam fixadas nele e as pedras preciosas, e também as pérolas, pilares, as baixelas de ouro do tabernáculo, o grande éfode que o sumo sacerdote vestia, que tinha 12 pedras em seus ombros e nos quais estavam escritos os nomes dos filhos de Jacó, e as vestimentas do templo do rei Davi, e o trono de ouro sobre o qual o rei Salomão havia se sentado, e tudo que era precioso em Babilônia que o rei Nabucodonosor tinha trazido. O rei Ciro levou da Babilônia e trouxe para Elam, e para a Pérsia e sujeitou Babilônia à Pérsia, e a Elam, como eu havia mostrado a Beltesazar, a respeito da palma da mão que havia escrito para ele algumas das palavras de Deus na parede do palácio, que seu reino seria entregue aos medos e persas, porque beberam nos vasos da casa do Senhor. 8. E quando eles estavam indo da Babilônia para a Pérsia e para Elam, o rei Ciro separou esses objetos com grande reverência, e foi mostrado a ele, por Deus, que ele deveria ir e depositá-los na montanha de Elam, na montanha que é chamada Silai, por causa do nome do monte Sinai, e mantê-los lá até os últimos tempos. E ele escreveu na superfície de uma pedra e a colocou junto a eles. Apenas o trono de ouro, sobre o qual o rei Salomão usava se sentar, foi poupado pelo rei e ele o deixou no tesouro. 9. E Galmata, o mago, levantou-se no meio da noite, matou o rei Ciro e apoderou-se do reino da Pérsia. E eu fiquei amedrontado e fugi para as cidades da Pérsia e de Elam. Não fosse isso ele iria também me matar, pois eu era próximo ao rei Ciro, e para não ter que ir mostrar a ele a montanha na qual foram colocados aqueles vasos que o rei Ciro tinha trazido da Babilônia, pois ele tinha entrado no tesouro do rei Ciro e encontrado o trono de ouro do rei Salomão. Galmato o tirou de lá e sentou-se nele e tornou-se arrogante e blasfemo. E me foi mostrado, por Deus, que o tempo para aquele reino durar era curto. E o reino de Galmata, o mago que reinou depois de Ciro, o persa, durou 6 meses, e seus nobres conspiraram contra ele e o mataram. E Dario Bar-Bagdad Bar-Artaban apoderou-se do reino e assumiu a autoridade que era de Ciro, rei da Pérsia, e permaneceu na corte dos reis. 10. Dario, o rei, escreveu uma carta a meu respeito a todas as províncias da Pérsia, e encontrou-me na grande cidade de Elam. Eu a recebi e vim à corte do rei Dario. Então ele começou a me forçar a ir e lhe mostrar aqueles objetos do santuário que Ciro, o persa, tinha guardado, pois ele tinha visto o trono do rei Salomão que o rei Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém para a Babilônia e o rei Ciro para a Pérsia, porque ele tinha visto seu esplendor e beleza, cuja aparência não era possível de ser feita por mãos humanas. E ele me forçou a ir e a lhe mostrar onde o tesouro estava escondido. 11. E naquele momento Deus enviou um anjo do céu que feriu o rei Dario e tirou-lhe a luz de seus olhos. E ele muito temeu e ficou abalado. E foi mostrado a ele em uma visão à noite,
que por conta dos maus pensamentos que ele tinha tido, deveria ir e levar os objetos do tesouro de Deus. E foi mostrado a ele, na visão, que deveria ir a Jerusalém, a casa do Senhor, e adorá-lo lá. E lá seria devolvida a ele a luz de seus olhos. O grande rei Dario mandou me chamar, pois eu deveria ir com ele a Jerusalém. Nós fomos então para Jerusalém com um exército poderoso e muitas carruagens, cavaleiros e soldados. Viemos a Jerusalém, para o lugar da casa dos meus pais. Mas encontramos Jerusalém destruída e abandonada por seus habitantes, e deixada à própria sorte por seus cidadãos. E encontramos lá pessoas de meu parentesco, mas não encontrei pessoas da minha idade que tivessem estado lá em meu tempo, naqueles dias antes de Jerusalém ter sido levado em cativeiro. Mas o rei Dario prosseguiu e entrou no santuário. Eu também o lavei na fonte de Siloé, e ele acreditou no Deus dos meus pais. E ele o adorou no santuário, e seus olhos foram abertos e ele viu a luz. E ele honrou o Deus vivo e caminhou em todos os espaços abertos de Jerusalém. 12. E o rei Dario convocou todos os anciãos que pudessem ser encontrados, os sacerdotes que haviam sido poupados pela espada do rei Nabucodonosor e os homens que ao longo de seus anos haviam se tornado idosos. E lhes perguntou, e eles lhe contaram a respeito do tesouro que o rei Nabucodonosor havia tirado dali, sobre sua beleza e sobre os objetos do templo. E tudo que o rei Dario perguntava a esses anciãos, eles lhe diziam a verdade. E eles, por sua vez, perguntaram também a respeito de muitas outras coisas, e ele lhes deu presentes magníficos. E todas as coisas que eu havia contado na Pérsia em Elon a respeito de Jerusalém ele confirmou ser verdadeiro. E Dario levou com ele alguns dos sacerdotes e escribas e foi para a Pérsia e para Elon. E quando estava indo, o rei Dario tomou muitas povoações e subjugou magníficas cidades, e sua autoridade estava em muitos lugares. E ele recebeu a terra das águas. 13. Eu fui com ele para a Pérsia e Elon, e lá grandes profecias me foram reveladas. E eu revelei visões especiais, sem fim e sem números, mistérios e estações, sinais e visões maravilhosas. E eu mostrei, a respeito dos tempos em que os dias do mundo estariam chegando a um fim, e sobre a consumação desta era, o que o Espírito Santo mostrou a Daniel na Pérsia e Elon, nos dias do rei Dario. O que está por vir é o mantido em segredo, a serem revelados no fim dos dias e das estações e na destruição, em 7 semanas, na estação das estações. E estando os tempos completados, o dia e o mistério estão destinados a aparecer. Mais surpreendente ainda a visão que será revelada ao final dos tempos e ao fim dos dias e ao fim das estações e também ao final dos governantes de Sião e ao término de Jerusalém. E os sábios e aqueles que mantiveram aliança entenderão este livro, e ao fim dos fins tremerão com ele. Aqui se inicia a profecia. O início parece referir-se a uma grande guerra, talvez as guerras mundiais já ocorridas. 14. E os povos do norte se revoltarão, e haverá muita comoção e um grande terremoto, ou tremores, sobre a face da terra. E serão estes os sinais, como a voz dos anjos e como o tumulto dos exércitos celestiais eles serão ouvidos. E haverá um grande tumulto no céu, ao ponto que as altas montanhas se quebrem e se nivelem as planícies. Então, os 4 ventos dos céus, aqui talvez refira as 4 grandes potências imperiais da época, os impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano, se juntarão uns aos outros e haverá uma grande e violenta batalha. Também, os cadáveres dos mortos serão agrupados e empilhados. E o chifre do oeste surgirá, aqui talvez refira aos Estados Unidos, quebrará os ventos dos céus e se manterá até o final dos tempos. Sinais aparecerão sobre a terra e tremores nas ilhas e nelas um incêndio queimará dia e noite. E haverá estes sinais nesses tempos. O sol estará coberto por uma neblina como se de luto, e a lua como se coberta de sangue. A terra e o mar irão tremer e muitas pessoas cairão. Haverá também erro sobre a terra naqueles tempos. O filho rejeitará o pai, o irmão a seu irmão, e mesmo um amigo trairá seu amigo. E Deus castigará a terra. Naqueles dias haverá grande fome e pestilência, muito granizo, calor e decomposição. E a espada, o gafanhoto e sua larva irão devorar a vegetação da terra. E haverá naqueles dias uma grande escuridão e ela cobrirá a terra, e tristeza, por gerações. E a terra conceberá fraude, e irá gerar e parir a iniquidade. O orvalho deixará de cair dos céus e a chuva das nuvens. E o fogo lançado ao céu consumirá as pedras da terra e queimará as fronteiras do norte. Ele queimará dia e noite e consumirá a terra, raízes, pedras e árvores. Naqueles dias terra e mar estarão em conflito. Povos se insurgirão contra povos,
reinos contra reinos e cidades contra cidades. E os poderosos da terra irão se revoltar uns contra os outros. Naqueles dias os anjos que estão no interior da terra sairão para os 4 ventos dos céus para retribuir a ira. E começarão a atacar e a destruir com espada, espalhando pestes, e também todo tipo de castigos e julgamentos maléficos. 15. Depois disso haverá calma sobre a terra, e a paz se multiplicará. E aqueles que vivem no mundo se estabelecerão. A terra será pressionada por seus habitantes e os mares e as ilhas serão povoados. Monastérios e conventos se transformarão em cidades, e pequenas vilas crescerão. Terra e mar serão enfeitados com cidades e pequenas vilas, e também com palácios e edifícios. Cidades serão edificadas nos altos das montanhas, e muralhas e torres convertidas em planícies. Então, subitamente, os ventos dos céus serão agitados, e os anjos celestiais caminharão sobre a terra. A terra será pressionada por seus habitantes e o mar e as ilhas por seus ocupantes. Será dado a eles um sinal de malícia e um espírito enganoso. E em cada lugar e cidade serão numerosos os palácios e edifícios de corrupção. Naquele tempo haverá mudança nos ventos do mar, e em muitos lugares pó cairá do céu sobre a terra, e das montanhas irá chover cinza por muitos dias. Os dias dos meses serão curtos, os dias dos anos passarão depressa, os trajetos do sol e da lua mudarão, e aqueles tempos serão traiçoeiros. Os ventos do céu serão aprisionados, e não soprarão, e as nuvens do firmamento serão imobilizadas e não se deslocarão, e a chuva não cairá do céu, a luz do sol empalidecerá e sua luz será como a luz de Sim, ou seja, a luz da lua não será vista. As estrelas não irão brilhar e a escuridão e a melancolia terão controle sobre a face da terra. O mal se espalhará na terra entre os habitantes do mundo, e a terra irá reter seus frutos, e as montanhas a sua vegetação. 16. Um estrondo será ouvido do céu, e haverá horrores e fendas nas montanhas, medo e tremores em vários lugares com luz de relâmpagos e som de trovões. E as nuvens do céu se movimentarão em círculos, e anjos celestiais aparecerão sobre a terra com a aparência dos seres humanos. Naquele tempo será vista uma coluna de fogo no céu que chegará à terra. E então a escuridão cobrirá a terra por muitos dias. O sol não se levantará, a lua não se movimentará e as estrelas não poderão ser vistas. Nestes tempos os povoados do mar estarão cobertos pela espessa nuvem. Cidades também serão inundadas pelos mares e muitos lugares serão assolados por serpentes. Muitas pessoas também morrerão pela espada e muitas cidades serão subjugadas pelo tributo. Vilas e povoados serão queimados pelo fogo. Nestes tempos o ódio crescerá sobre a terra e a fraude aumentará no mundo. O pecado se multiplicará sobre a terra e o mal mostrará a sua cabeça. Alguns poucos espaços serão deixados no meio da terra. Ventos e aflições aumentarão e irão à frente para causar problemas sobre a terra e corrupção em seu meio. Naqueles tempos, o conhecimento se multiplicará sobre a terra, e muitos falsos profetas e professores traiçoeiros ensinarão todos os tipos de conhecimentos heréticos. E quem é que estará lá naqueles dias, dentre os sábios e escritores, que se lembrará do reino dos céus? Este reino não será visível para eles, será tomado deles, e a verdade só será encontrada por aqueles que a procurarem com dedicação. 17. Naqueles dias haverá nas cidades tumulto dia e noite, e em vários lugares, altos palácios cairão e muitos seres humanos irão perecer. Altos edifícios serão demolidos e se tornarão tumbas para seus moradores. Muitas cidades serão tomadas pelo mar e seus habitantes serão arrastados pelas enchentes. Naqueles tempos haverá escassez em vários lugares da terra e muita opressão, e as pessoas irão roubar e pilhar o que não lhes pertence, e haverá aumento dos malfeitos no seio da terra. O que é verdadeiro será considerado falso, mentiras serão confiáveis, e a verdade abandonará a terra. E os reis da terra mentirão e seus juízes serão corrompidos, de modo a trocar um julgamento justo por uma riqueza espúria. E o mundo será pressionado por seus pecados e haverá tumulto em todas suas casas e cidades. E a vilania poderá ser vista nas paredes de suas casas. Aqui parece referir-se à televisão. E as pessoas estarão cheias de falsidades e prontas para discutir sobre fornicação e injustiça. E pela preguiça se apressarão, e atrás de recompensas correrão. Escolherão a iniquidade em troca da correção, e o mal em troca do bem. Também seus reis serão julgados. A verdade deles mostrará ser falsa, e seu dinheiro será recusado e seu orgulho diminuído. Aqui parece referir-se sobre corrupção política. 18. Naqueles dias as nascentes no interior da terra se tornarão insuficientes. As fontes minguarão na terra e os rios perenes secarão. Os dias de verão serão no inverno, os dias de inverno no verão,
e as estações do ano serão misturadas. Grande divisão cairá sobre a terra, inveja e rebelião sobre os habitantes do mundo. O filho silenciará seu pai no tribunal, e a nora estranhará sua sogra e a expulsará de sua casa. Naqueles dias a terra será medida por palmos, e um cúbito de terra será comprado por uma mina. E então a vingança da ira virá à terra. Um cor de sementes produzirá um ceá, e 1000 videiras da vinha tanto quanto uma medida de vinho. E eles semearão muito, mas não irão colher. Muitos irão gerar filhos, mas não os criarão. E um homem trabalhará dia e noite, mas não terá o suficiente para o pão. Pais sepultarão os filhos, e também os filhos a seus pais, como foi nos anos das gerações passadas. Naqueles dias as ilhas serão engolidas pelo mar, e aqueles que viajam pelo mar e os habitantes das ilhas estarão isolados. 19. E então quando isso tiver acontecido, então os tempos estarão completos, e os últimos dias estarão próximos. E haverá estes sinais: a luz do sol se enfraquecerá, a lua será contida em seu curso e o firmamento também cobrirá sua face. Quando os últimos dias começarem a se aproximar, grandes sinais começarão a surgir subitamente. Aqui parece referir-se à explosão de um supervulcão, antecedido de um grande terremoto. E haverá um grande terremoto na terra, um clamor predominante e forte no firmamento dos céus e um grande terror no mundo. E será ouvido de mar a mar e dos confins dos céus aos confins da terra. E as nuvens do firmamento serão esvaziadas, e entre elas surgirá uma imensa nuvem de fogueira que se espalhará aos 4 ventos da terra. E ela queimará do topo das montanhas 4 vezes em um dia. E então anjos aparecerão em Sião e santos anjos em Jerusalém. Exércitos de anjos também aparecerão sobre as ondas do mar. Então o medo habitará o mar e tremores cairão sobre as ilhas. E um grande terremoto nas casas do mundo. E então anjos celestiais irão surgir como fogo e destruirão muitas pessoas em seu caminho. A terra e o mar serão então misturados e ventos fortes e poderosos soprarão. 20. Naqueles dias o sol estará encoberto pela nuvem escura, como se de luto, e a lua como se coberta de sangue. As estrelas como fragmentos cairão como as folhas das árvores e como guardiões do fogo. Setas e lanças serão atiradas sobre a face da terra. E então, todos os povos e línguas ficarão alarmados e tremerão. E subitamente, grandes terrores e fendas se abrirão no meio da terra. E a terra será rasgada em pedaços como uma vestimenta, até o fundo do abismo. E muitas pessoas, ainda vivas, serão engolidas para o interior da terra. E então montanhas serão deslocadas de seus lugares, e também colinas serão mudadas de suas posições. Então, colunas de fogo serão vistas no céu e uma fornalha de chamas no interior das nuvens. E serão vistos no firmamento celestial como se fossem corcéis de fogo e carruagens de guerra, segurando uma espada de ferro e uma lança de guerra. 21. E será naqueles dias que uma mulher irá gerar um filho da casa de Levi. E nele aparecerão estes sinais, e eles serão desenhados em sua pele, como se fossem armas de guerra, detalhes de um peitoral e um arco, uma espada e uma lança e uma adaga de ferro e carruagens de fogo. Sua aparência será como a de uma fornalha em chamas e seus olhos como carvão em brasa. E ele tem um chifre entre seus olhos, cuja ponta está quebrada e como se saísse dele a forma de uma serpente. 22. Quando esses sinais começarem a acontecer, então o advento do sem coração, da serpente fraudulenta, do falso Messias começará a aparecer. Ele virá das extremidades das terras do leste para iludir os habitantes do mundo. E dirá a respeito de si mesmo: eu sou o Messias. E ele sairá do ventre de uma serpente e dos intestinos de uma cobra, e com ele virão muitos guardas e anjos poderosos. E estes são seus sinais e a amedrontadora aparência de sua estatura. Sua cabeça é grande e seu cabelo brilhante, seus olhos azuis, seu pescoço forte, suas sobrancelhas são altas, seu peito é largo, seus braços longos e seus dedos curtos. Ele tem 2 chifres em seus ouvidos, e excesso de carne em suas orelhas e também pouca carne. Sua aparência é raivosa, surpreendente e furiosa, e a aparência de sua estatura é também surpreendente. Ele será visto como um relâmpago no céu, e como uma tocha no acampamento. Virão com ele carruagens de fogo e acampamentos de guerra. Mais rápidos que um leopardo são seus corcéis e mais atrevidos que lobos noturnos são seus mensageiros. Sua estatura é grande e alta e flutua sobre as montanhas, igual às nuvens do céu. Com ele, virão um exército de serpentes e acampamentos de indianos. Então os portões do norte serão abertos diante dele e o exército de Mebagbel e a multidão dos filhos de Gog e Magog se lançarão à frente, enormes em suas estaturas, poderosos em suas forças e numerosos em suas tropas. Irão controlar o mundo e a imensidão da terra, e marcharão de mar a mar e de uma extremidade do céu à outra. 23.
E estes são os sinais e ações que ele fará. Ele se movimentará com rapidez em frente às suas tropas e ao seu acampamento, e montanhas e colinas passarão por ele rapidamente. Ele sairá com o nascer do sol e voltará antes que ele se ponha, e o imobilizará, de modo que ele não se moverá para frente. E ele dirá para a lua se levantar, e ela se levantará, mas não se moverá para diante. E estenderá suas mãos para o firmamento das nuvens e impedirá a chuva e o orvalho de caírem. E irá imobilizar as nuvens do firmamento de modo a não se movimentarem. E ele ordenará aos ventos a não soprarem, e aos rios profundos a correr para trás. E ficará submerso no mar até os joelhos. E os animais marinhos viverão com medo. E as serpentes que estão no mar ficarão muito alarmadas. E ele percorrerá em um único dia 3 vezes de mar a mar e de uma extremidade do céu à outra. E ele estenderá seus longos braços e pegará os pássaros do céu, os animais selvagens e as aves de rapina. E mesmo assim seus exércitos e acampamentos não estarão completos. 24. Ele armará sua tenda oposta a Sião e sua tenda ficará oposta a Jerusalém. As pessoas o verão e ficarão amedrontadas e as tribos ficarão alarmadas. E as ilhas do mar viverão com medo, acreditando que ele é o Messias. E muitos se perderão ao segui-lo. E ele fará muitos sinais e prodígios, mas os mortos ele é incapaz de levantar. Seu próprio reino e seu domínio durarão por um tempo, tempos e meio tempo, que são 3 anos e 6 meses. Ele começará a estabelecer ídolos em Sião e cultos estrangeiros em Jerusalém, e será acusado e amaldiçoado pelo céu, e praticará malefícios contra aqueles desafortunados que estão próximos a ele. Então, o anjo da reconciliação se apresentará vindo da presença de Deus, com poderosa força e heróico poder. E com ele, os anjos guerreiros o irão capturar nas terras do sul, nos caminhos do grande mar. E eles o atingirão com uma espada de fogo inextinguível, de sua cabeça até seus joelhos, e o dividirão em 2. E o colocarão na beira do mar como uma grande montanha, a qual caiu, e como um rochedo íngreme, o qual foi cortado. E seu fim e destruição terão lugar no mar. E todos os seus exércitos e servos serão engolidos pelo mar e irão perecer. 25. Então o medo habitará na terra e um grande terremoto se apoderará de todos os viajantes e residentes das ilhas, e muitas pessoas, trêmulas e amedrontadas, irão morrer. E muitos dos povoados serão destruídos e seus edifícios cairão, e muitas cidades serão demolidas sobre seus moradores. A terra será deixada deserta, sem habitantes, e também os mares e as ilhas, por seus residentes. Povoados e cidades serão arruinados e ficarão desertos. E 10 vilarejos se unirão ao mesmo tempo para se estabelecerem nas escarpas de uma montanha. E o caminho para o mar será cortado, e as trilhas e passagens dos vilarejos interrompidos. E animais selvagens serão abundantes nas montanhas e mais numerosos que os seres humanos, e como lobos noturnos irão ameaçar as pessoas para atacá-las e destruí-las. E muitas vilas e cidades servirão como residência para animais selvagens. E chacais se aninharão em palácios reais e em altos edifícios, e falcões e pássaros menores irão planar e neles entrar, e poucas e esparsas pessoas serão deixadas. E eles estarão morando no topo das montanhas com muito medo e em grande pavor. E então haverá calma sobre a terra por meia semana. E o número de anos eles irão entender a partir dela, e a consumação dos tempos e sinais eles perceberão durante o tempo que ela durar. E o fim estará próximo ao fim dos tempos dessa era. Quando o tempo dos últimos dias estiver próximo, será na consumação do último tempo do fim da era. A terra será dilacerada e se abrirá, e os pilares abaixo da terra se desmancharão e os depósitos de fogo serão abertos. As montanhas e colinas dentro dela entrarão em colapso e serão lançadas em fendas profundas. E quem é que estará lá neste dia para comandar? E quem será encontrado naquele momento, quando a grande e admirável cruz do Deus dos deuses e Senhor dos senhores começar a aparecer? 26. E será neste dia, o Senhor comandará os 4 ventos do céu a soprar com grande agitação e com movimentadas e fortes rajadas. Então nuvens voadoras, grandiosas e amedrontadoras virão agrupadas de todos os confins dos céus, e os anjos celestiais estarão sobre elas. E em uma frenética corrida irão se apossar dos 4 ventos do mundo e lançarão muitos relâmpagos e fortes e ameaçadores trovões que aterrorizarão o mundo inteiro. Também as nuvens do firmamento se esvaziarão, e faíscas de fogo e carvões em brasas serão lançados de dentro das nuvens sobre a face da terra e a queimarão sem cessar. Todos os confins da terra estarão aterrorizados e alarmados, e um grande medo cairá sobre todos os povos, nações e línguas que habitam os mares ou que vivem em áreas afastadas, e tremores se apoderarão deles. Então,
Do oeste eles fugirão para o leste, e do leste para o oeste, e do norte para o sul, e do sul para o norte. E em todos os lugares e em cada região o fogo da ira os encontrará e se apoderarão deles. E ventos vigorosos os incomodarão novamente. Relâmpagos poderosos os aterrorizarão e fortes trovões os alarmarão. E quem é que estará lá neste dia? E quem é que será encontrado vivo naquele momento? Quando o Deus dos deuses aparecer, o poderoso Senhor, o guerreiro do reino. 27. A terra tremerá em seus poros diante dele naquele dia, e também os céus tremerão em seus pilares naquele dia. Mas as montanhas mudarão de posição e as colinas se derreterão como será diante do fogo, em todas as ilhas do mar serão isoladas. Também serão procuradas e não serão encontradas. Então as fontes de água secarão e os rios profundos fluirão para trás, e correrão amedrontados diante do grande Rei do céu e da terra, o Senhor de todos os servos. E será que naquele dia, a escuridão cobrirá a terra, uma espessa neblina as nações, e a terra tremerá diante dele, tão rápida quanto o chumbo na água. Poderosos trovões se multiplicarão e ferozes e estupendos relâmpagos não serão silenciados. Nuvens terríveis e sombrias se moverão sobre a terra, e carruagens de anjos estarão correndo sobre as montanhas. E anjos celestiais estarão aparecendo como fogo em rápidas carruagens. A terra não será capaz de prevalecer e ficar diante dele, e também o sol não o suportará. E com o som de poderosos trovões, temíveis terremotos, muita contestação, com o esplendor de muitos relâmpagos e o melodioso canto dos frequentes trovões, o coração de todas as pessoas se derreterá em medo e tremores. E elas não irão suportar ficar diante da força de seu poder naquele dia. E toda a carne morrerá naquele dia, e nada que se arrasta sobre a face da terra permanecerá naquele momento. Naquele grande e poderoso dia, a terra com certeza irá balançar. O mar seguramente irá secar e a terra estará muito instável. E eles correrão e estarão agitados, e grandes e terríveis atrocidades terão lugar nas profundezas da terra. E haverá uma grande e poderosa visão no firmamento do céu. 28. Então, o céu e o céu dos céus serão rasgados em pedaços, e também todos os firmamentos darão espaço. Então Adonai Sabaote, o grande Deus, o Senhor das forças, Senhor dos senhores e Rei dos reis, o grande e temível, virá do céu com grande poder e força, em beleza majestática, sobre nuvens de luz e numa carruagem de água benta, com maravilhoso poder e com uma chama ardente e um carvão em brasa, e com os anjos, seres poderosos. Sua voz será ouvida de muitas alturas, e ele falará com um poderoso fogo e uma flamejante chama, e carruagens de fogo e grupamentos de anjos sagrados os cercarão. Ele irá sobre asas, e descerá sua carruagem sobre as nuvens. Ele a inclinará ao céu e descerá. E quando descer, haverá uma neblina escura sob seus pés quando pousar. A terra o verá e tremerá diante dele. As montanhas se derreterão como cera, e também as profundezas e toda a terra. E algo como um manto será espalhado sobre elas, e as águas o verão e se agitarão, e as ondas do grande mar se elevarão acima do topo das montanhas que nela existem. E muitas nuvens estarão chovendo fogo. Os depósitos de fogo e de vento, que jazem escondidos no firmamento, serão abertos e será revelado diante dele, naquele grande dia, o que estava escondido dentro das profundezas. Então, naquele dia, a terra gotejará fogo como chumbo, e os céus serão enrolados como pergaminho. E ele tirará também a luz das estrelas, e elas cairão como as folhas das árvores. E o sol e a lua não darão mais sua luz. E o firmamento, que continha chuva e orvalho, naquele dia será aberto e transbordará. E os anjos das profundezas, embaixo, se darão as mãos, e os pilares do firmamento se tornarão instáveis. 29. E então o grande Deus, o Senhor das forças, Senhor dos senhores e Rei dos reis, Adonai Sabaote, o poderoso Senhor, aparecerá por completo em Sião, e colocará o querubim do santuário em Sião, e o trono dos justos nas montanhas de Jerusalém. E também a cruz do Rei Messias do céu irá aparecer na terra. E o brilhante serafim estará de pé diante dele, e magníficos anjos estarão servindo diante dele. E ele fará sua divina presença se acomodar nas montanhas de Jerusalém, e morará nela e a santificará. E a sombra de suas asas a recobrirá, e o brilho de sua face resplandecerá sobre ela, e sua própria mão direita, uma força poderosa, lhe dará a sombra. 30. Então haverá a vinda do Rei Messias em grande glória. Seu nome precede o sol, e seu reino e seu domínio precedem a lua. Com ele virão os justos e os virtuosos, e eles aparecerão em nuvens sagradas no começo da revelação de sua vinda, como um homem forte, como um guerreiro poderoso na batalha. Fogo irá consumir diante dele, uma chama arderá ao seu redor, e à frente dela estará correndo e queimando seus inimigos. E consumirá, na terra, pedras e árvores, e queimará a água,
o ferro e o bronze. Ele terá domínio sobre as montanhas e as nascentes dos rios e não haverá nenhum que será deixado. E diante dele, que é o Senhor dos Senhores, 2 portões de ferro serão abertos, e as barras de bronze serão quebradas e as montanhas serão esmigalhadas como poeira. A escuridão fugirá diante dele e a noite será engolida por sua luz. E os portões serão abertos e os pilares da terra serão vistos. E ele cortará a autoridade da morte e o pecado será procurado, mas não encontrado. 31. Então, será revelado o esplendor de Jesus em grande glória e sua majestade, e a maravilha de sua vinda se tornará visível. As montanhas o verão e se alegrarão. As colinas estarão radiantes, os rios baterão palmas e o mar exultará em sua plenitude. As nuvens e a espessa neblina que cobre os céus estarão vestidas de luz e gotejarão orvalho. A terra verá sua face e se alegrará. As ilhas verão sua glória e serão envolvidas pela alegria. As montanhas o verão no mundo, levantarão suas escarpas e irão correndo e dançando alegremente. Encontrá-lo, o mar o verá e se alegrará e suas ondas se elevarão mais alto que as montanhas, para lhe dar glória e honra. E os ventos serão envolvidos pela calmaria e sairão para encontrá-lo com alegria. 32. Então a terra ficará firme e não tremerá, os ventos estarão quietos e não soprarão, o mar estará calmo e não se agitará e a glória do Messias aparecerá. Então a paz se elevará das montanhas e as colinas serão cobertas pela justiça. E os que vivem no deserto se alegrarão e os vales, e tudo que neles existe, se alegrarão diante do Messias Jesus, nosso Senhor. E a paz florescerá no mundo e haverá justiça em abundância sobre a terra. Leite fluirá das montanhas e o mel transbordará das colinas. Fontes de leite fluirão do topo das montanhas e óleo fluirá das nascentes em suas escarpas. Então torrentes d'água correrão no deserto e rios gloriosos em lugares secos. Fontes de águas claras fluirão na terra devastada e desolada. O cedro e a oliveira vicejarão no monte Sião e Murta, cipreste e árvores floridas que exalam doce perfume, nas vizinhanças de Jerusalém. E cursos d'água, e rios correrão sobre os topos das montanhas de Sião. 33. Então a nova Jerusalém será construída e Sião estará completamente habitada. E o poderoso Senhor construirá Sião e seu santo Messias brilhará em Jerusalém. Homens fortes construirão suas paredes e anjos sagrados completarão suas torres. Ela será construída com as pedras da justiça e com as preciosas gemas da virtude será completada. E seu arquiteto será o Messias e seu construtor o anjo da paz. E será construída como um edifício para a eternidade. Sua luz será vista até os confins da terra. Sobre montanhas sagradas e sobre nuvens brilhantes ela será completada. E Jerusalém será pura e gloriosa, à medida que as nuvens sagradas a levantam e o mundo brilhará em seu esplendor. Ela terá 7 muralhas e 12 portões serão abertos em Jerusalém. E eles escreverão neles os nomes dos filhos de Jacó. Anjos sagrados ficarão em suas muralhas e guardiões da justiça em suas torres. E haverá paz sobre seus portões, que serão abertos e nunca se fecharão novamente. Eles estarão abertos para aqueles que entram em paz e saem em paz. E ela se tornará a força da justiça. Um clarim incandescente soará em seu interior e todos os hinos dos justos serão ouvidos de dentro dela. 34. Então a felicidade estará sobre a terra e a alegria no firmamento do céu. E o primeiro clarim chamará das alturas do céu e um grande trompete ressoará de Jerusalém. E seu som será ouvido dos confins da terra até as profundezas abaixo. Então a terra e seu poder serão abertos e suas fundações subterrâneas aparecerão. E o mar será aberto e suas nascentes profundas serão reveladas. E os pilares da terra serão revelados, e seus eixos subterrâneos serão vistos. E o firmamento inferior da escuridão, sobre o qual se apoia a terra, e o mar e as fontes de fogo serão reveladas e os armazéns do vento serão abertos. Nada será deixado naquela hora de ser revelado, e irá aparecer na terra e no mar, na altura e na profundeza, no Sheol, no caos e nos limites do firmamento inferior. 35. Então o segundo clarim chamará do céu e um grande trompete ressoará de Jerusalém. Então a terra irá parir e todos os tipos e forma de corpos que foram guardados dentro de si se levantarão. Ela guardou, como um depósito seguro, todos os membros que existiram desde o começo desta era até o dia em que os tempos foram completados, e cada corpo que foi corrompido e que foi transladado de lugar para lugar e de canto para canto, foi misturado com os elementos da terra e foi corrompido pela força do fogo e pela força do vento, no mar ou em terra firme. A terra é a mãe de todos. Ela guardará tudo sem ser corrompida e tudo será retornado como num grande depósito, pois não existe nada que não será revelado naquele dia. A terra será capaz de devolver cada corpo e forma de membros humanos, da água e do fogo, do alto e do fundo, da escuridão e das montanhas,
das alturas, das colinas e das nascentes. Todo tipo e forma de membros humanos que foram corrompidos sobre a face da terra serão coletados naquele dia. 36. Então o terceiro clarim chamará do céu e um grande trompete ressoará de Jerusalém. Então todos aqueles que estiverem dormindo serão acordados, e aqueles que jazem no pó se levantarão, e aqueles que jazem na escuridão virão para a luz. Então serão abertas as câmaras seladas e escondidas no interior da terra, e aqueles que jazem no pó sairão em uma hora. Os túmulos e pilhas de pedras serão abertos naquele dia, e aqueles que jaziam neles se levantarão e caminharão sobre a face da terra, e com uma única voz levantarão suas mãos e louvarão todos os mortos que voltaram à vida, aqueles que estavam deitados e se levantaram, os que dormiam e foram acordados e os que jaziam prostrados e foram liberados. E suas vozes serão ouvidas do mar e das ilhas, dos topos das montanhas e das colinas, de muitas planícies e dos quatro ventos do mundo. E eles dirão com uma voz: Santo, 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 é o Deus dos exércitos. Não há nenhum como o Senhor e nada como suas obras. Toda a terra está repleta de sua glória e suas grandes obras louvarão a ti a seus maravilhosos e poderosos atos. E aqueles que estavam mortos e voltaram à vida, estavam deitados e se levantaram, dormiam e foram acordados, exaltarão seu grande e temível nome. 37. Então todos os povos se reunirão em Sião, e as nações nos portões de Jerusalém, e todos os justos e virtuosos, todos que temem o nome do Senhor dos Exércitos e fazem o bom prazer de sua vontade, e toda a descendência de Abrão e os filhos de Jacó, os escolhidos, e todos os exilados de Israel, e todos que foram espalhados entre todos os ventos do céu e praias do mar e entre os limites dos mares da terra. Eles se agruparão e virão, naquele dia, do leste e do oeste, do norte e do sul, dos confins da terra, e de todas as ilhas dos mares e de todas as montanhas e de todas as colinas e de todas as planícies. E estradas serão percorridas no mar e haverá caminhos nos mares profundos. E todos os eleitos passarão por elas para se encontrarem em Jerusalém, como foi para eles quando os trouxe da terra do Egito. Montanhas serão aplainadas e colinas serão fendidas diante deles, como foi o mar nos dias de Moisés, quando eles o estavam atravessando. E haverá uma estrada direta e eles não irão ao redor do Eufrates e do Tigre. Os rios profundos, eles serão cortados por 12 estradas e eles passarão por elas em sandálias. E suas águas estarão calmas e paradas e não se moverão para mudar os caminhos que estarão em seu seio. E passarão os justos e virtuosos, todos os descendentes de Abraão, os exilados de Israel, todos aqueles que temem o nome do Senhor dos Exércitos e que praticam o que fala a sua boca. 38. Então de cada lugar e de cada montanha incontáveis pessoas, nações e tribos virão. Eles estarão segurando em suas mãos ramos de palmeiras, oliveiras e ciprestes, belas flores e agradáveis ervas e palhas de doce aroma. E eles estarão gritando e louvando o grande Rei da eternidade. E todos os povos e nações, os reis e os nobres o adorarão e toda a carne o irá adorar e louvar nos portões da filha Sião. Eles também se agruparão pela luz de seu esplendor. E o querubim do santuário será restaurado ao monte Sião e o trono da justiça à nova Jerusalém. E o grande Messias, o Filho do Homem, nele se sentará e julgará os povos com justiça e as nações com retidão. Ele manterá domínio e governará para sempre, de uma era a outra. E todos os confins da terra o adorarão e um grande fogo circundará Sião e fagulhas de fogo estarão ardendo ao redor de Jerusalém. E lá se agruparão todos os povos e nações e todos os justos e virtuosos e todos que temem o nome do Senhor dos Exércitos. 39. E eles se agruparão e nela entrarão com a cabeça descoberta de alegria para receber aquilo que lhes havia sido prometido. E eles comemorarão na alegria de Sião e na exultação de Jerusalém. Eles entrarão em suas muralhas de fogo e seus pés pisarão sobre fagulhas. E o fogo se tornará orvalho sob seus pés e as fagulhas se tornarão água benta. E todos os justos e virtuosos irão entrar e todos os que temem o nome do Senhor dos Exércitos e fazem a sua vontade. E cada um deles entrará no portão da casa de seu pai e irá para a parte de sua tribo. Mas quem não conseguir passar pelo portão de fogo rangerá seus dentes do lado de fora. E Jerusalém será gloriosa, virtuosa e livre, e será chamada lugar onde mora a paz e cidade da paz. E os não circuncidados e impuros nela não entrarão e seus moradores nela viverão com alegria. Eles confiarão e herdarão sua terra como uma eterna aliança. E também a noite não cairá sobre ela e o sol e a lua não se porão nela. A luz do sol não será necessária, nem mesmo aquela da lua, pois a luz do Senhor dos Exércitos e o esplendor do Messias serão a luz sobre ela para todo sempre. 40.
Então o Senhor dos Exércitos reunirá todos os eleitos de Israel, todos os dispersos de Judá e toda a descendência de Abraão e preparará um banquete para Sião e uma festa para Jerusalém e também divertimento, alegria e louvor, um banquete de paz nos dias do Messias, na redenção de Sião e também na reunião dos exilados de Israel e todos os justos e virtuosos. E pedimos ao Messias, nosso Senhor, que nos faça merecedores de ficar ao seu lado direito e nos misture na companhia dos santos e na companhia de seus amigos, aqueles que o amaram e mantiveram seus mandamentos, na sua graça e no seu amor, para todo sempre. Assim seja. Aqui termina a revelação que foi revelada ao profeta Daniel na terra de Ilã e Pérsia. Fim. Comentário do editor: esta é uma profecia incrível. Até quase que inacreditável, pois relata exatamente nosso tempo e de forma detalhada. Além desta, as outras profecias de Daniel também são inacreditáveis pela precisão histórica. E você pode encontrar algumas em nosso canal, e também muitos outros textos apócrifos e evangelhos gnósticos. Como de costume, deixamos no final, para a meditação, um trecho dos ensinamentos gnósticos do Salvador. Esse é um trecho do livro A Sabedoria Secreta de Cristo, que diz: o Salvador perfeito disse: você deve saber que a grande Sofia, mãe do todo e cônjuge do Pai Eterno, desejou formar um reino sozinha, sem o consentimento do cônjuge masculino dela. Então, para que a bondade inimaginável do Pai pudesse ser revelada secretamente para as criaturas do que seriam produzidas aqui, foi colocada uma cortina entre os eternos e a criação do universo que foi formado. Consequentemente, a verdade ficou escondida de todos os aeons do caos. O erro dela tornou-se evidente para os imortais quando se iniciou a disputa contra os regentes da escuridão. Por isso foi necessária a colocação da barreira entre os reinos, que funciona como uma cortina espiritual. Como eu disse antes, dos grandes aeons superiores partiu uma gota de luz do Espírito, que desceu para as regiões inferiores do Todo-Poderoso no caos. E as formas modeladas humanas foram elaboradas a partir daquela gota. Aquela gota do Espírito habitou dentro do corpo mortal que havia sido produzido, junto com a alma viva proveniente da respiração dos arcontes. Ela permaneceu murcha e adormecida por conta da ignorância e da fraqueza da alma. Mas então ela foi reavivada e aquecida pela respiração da grande luz do homem imortal, e adquiriu a consciência espiritual. Nomes foram recebidos por todos os escolhidos que estavam no mundo do caos. Eles despertaram do esquecimento e se tornaram perfeitos, pela intercessão do imortal, quando sua respiração foi lançada dentro deles. Isso aconteceu por intermédio da Sofia, para que o homem imortal pudesse fornecer as vestimentas eternas para os seus eleitos quando eles deixarem o mundo, de modo que isto seja um julgamento contra os ladrões. Quando eles terminarem este trabalho, o Pai os reconhecerá pelo sopro da respiração que habita neles, e os receberá com felicidade dentro do seu grandioso reino eterno. Como os seres produzidos no mundo possuem apenas a alma que lhes é fornecida pelas autoridades, e carecem do espírito de imortalidade, eles não poderiam obter esse poder por conta própria, mas somente pela intercessão do Pai. Esta é a missão de todos os filhos da luz, até que o tempo do caos seja concluído, isto é, até o término do período estipulado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal, e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos nos domínios deles. Eu humilhei as intenções maliciosas deles, e eles todos se envergonharam e se erguerão da ignorância. Por este motivo vim para este mundo, para que vocês possam se unir a mim, e receber o espírito de imortalidade por meio da respiração do inefável, a fim de que as duas essências se tornem uma, como na sua forma original, para que vocês possam render muitos frutos de sabedoria e subir até aquele que existe do princípio, em alegria inefável, glória, honra e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura e verdadeira irá para o Pai, e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não conhecem corretamente irão desviar-se para o erro da matéria, e para as autoridades, e não alcançarão o repouso no oitavo céu. Portanto, quem quer que tenha conhecido o Espírito imortal de luz, no silêncio da reflexão e em consentimento com a verdade, que demonstre sua afinidade com o invisível, e ele se tornará uma luz no espírito de silêncio. Quem conheceu o Filho do Homem em amor e sabedoria, que mostre sua afinidade com o Filho do Homem, para que possa subir para as habitações sagradas com aqueles no oitavo céu. Eu vim do primeiro que foi enviado para revelar a vocês sobre aquele que existe do princípio, por causa da arrogância do arquigerador cósmico e os anjos dele, já que eles se intitulam deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles,
para que eu conte para todo mundo a respeito do Deus inefável que existe além deste universo. Portanto, eu proponho a vocês que pisem sobre os túmulos deles, que é a prisão da matéria, humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.